Conhecendo a pessoa com deficiência. Descrição da imagem. Sobre um fundo cor-de-rosa, duas mãos em concha seguram o símbolo internacional de acesso, que é formado por um pictograma de uma pessoa sobre a cadeira de rodas. À direita, a mão de outra pessoa amplia o símbolo com a ajuda de uma lupa. Caso seja o seu primeiro contato com alguém que tem um determinado tipo de deficiência, tenha em mente que você não tem culpa por ter sido privado dessa convivência, e essa não será a primeira vez que ele precisará responder sobre as próprias limitações. Se entregue às novas experiências e aproveite as oportunidades que só as interações humanas proporcionam. Selecionamos algumas situações que podem despertar insegurança e incluímos nelas sugestões para facilitar a interação entre pessoas com e sem deficiência. A leitura vai ajudar, mas a dica de ouro é nunca esquecer que cada indivíduo é único e nada substitui o contato direto. Com respeito e empatia, você pode fazer perguntas. Geralmente, as pessoas com deficiência estão acostumadas a solucionar esse tipo de dúvidas, então não tenha receio em esclarecer qualquer questão. Lembre-se sempre, se coloque no lugar de alguém que tem deficiência e imagine como você gostaria de ser retratado. Então vamos começar. Se dirija sempre diretamente às pessoas com deficiência e não aos seus acompanhantes. Mesmo que a conversa seja com uma pessoa surda, faça a pergunta olhando para ela e depois espere que o intérprete de Libras traduza para a pessoa surda. Certamente seu amigo surdo apreciará sua conduta interessada. Preste atenção na necessidade da pessoa surda em ter as mãos livres para se comunicar em língua de sinais. Caso ele esteja segurando documentos, bolsa ou qualquer objeto, será gentil da sua parte oferecer um local onde ele possa apoiar seus pertences. Algumas pessoas costumam subir o tom de voz para falar com uma pessoa surda. Não adianta, ela é surda e não vai ouvir mesmo que seu interlocutor grite. E tem mais, quando as pessoas se esforçam para falar alto, as veias do pescoço ficam saltadas e a musculatura do rosto se contrai de modo semelhante a quem está nervoso ou numa discussão acalorada. Convenhamos que nenhum de nós ficaria à vontade diante de alguém com esta fisionomia. Relaxe e fale normalmente. A dica vale também para se comunicar com pessoas surdas que realizam leitura labial. Fale normalmente, sem exagerar nas pausas, expressões e no volume da voz. Você só vai precisar de ajuda se usar bigode exagerado, pois nesse caso pode se tornar mais difícil ler seus lábios. Se gritar com a pessoa surda é algo improdutivo, o que dizer das pessoas que elevam o tom de voz para falar com pessoas cegas? Repare e verá que isso acontece frequentemente. Fale normalmente com a pessoa cega e não se preocupe em evitar palavras como ver, assistir, observar. Existem pessoas que imaginam que essas palavras magoariam as pessoas cegas, mas na verdade elas também usam esse vocabulário. Caso seja necessário orientar a pessoa cega a sentar em uma cadeira, ofereça sua mão para levar a mão dela até o encosto ou o braço da cadeira. Isso é suficiente. Tem gente que fica tão ansiosa com a insegurança dessa situação que acaba empurrando a pessoa cega na direção da cadeira. Um desastre. Pior ainda, quando a pessoa cega está parada aguardando um amigo na rua e alguém supõe que ela queira atravessar para o outro lado da calçada. Existem muitas histórias de pessoas cegas cansadas de atravessar a rua sem desejar. Antes de fazer qualquer coisa, vale perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Caso a resposta seja sim, é só perguntar qual a melhor forma de ajudar. Se quiser ou precisar guiar a pessoa cega por um percurso que ela não conhece, se posicione ao lado dela e permita que ela toque seu braço. Dessa forma, ela acompanhará o seu ritmo com tranquilidade. Para conversas longas com pessoas que usam cadeira de rodas, uma boa dica é procurar um local em que você possa se sentar na altura mais próxima possível à delas. Isso torna a conversa mais agradável para ambos. Cuidado para não confundir doença mental com deficiência intelectual. Em diálogos com pessoas com deficiência intelectual, é produtivo usar palavras de fácil compreensão e exemplos concretos para contextualizar a sua fala. Independentemente do tipo de deficiência intelectual, é adequado dar o tratamento de acordo com a idade da pessoa. As pessoas com paralisia cerebral costumam ter movimentos involuntários e rigidez muscular.
Muitas delas têm dificuldade para articular a fala e incapacidade de conter a saliva dentro da boca. Por isso, frequentemente são confundidas com pessoas com deficiência intelectual, o que na maioria das vezes não é verdade. A paralisia cerebral pode acarretar comprometimento intelectual em alguns casos, mas, em grande parte das vezes, a deficiência é somente física. Peça que a pessoa repita o que disse, caso você não tenha entendido. Não finja que entendeu tentando agradá-la. Ela vai perceber. Se você pedir que ela repita, fará com que a pessoa se sinta valorizada pelo seu interesse. As pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, possuem os mesmos direitos das pessoas com deficiência, reconhecidos por meio da Lei nº 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Até pouco tempo atrás, as pessoas com TEA eram chamadas simplesmente de autistas. No entanto, como existe uma variação muito grande de características, matizes e intensidades, passou-se a adotar o termo transtorno do espectro autista, TEA, e este espectro se caracteriza por alterações na socialização, comunicação verbal, não verbal e no comportamento. Frequentemente, as pessoas com TEA são confundidas com pessoas com deficiência intelectual, mas estas duas condições não estão necessariamente relacionadas. Uma pessoa com TEA pode ter também deficiência intelectual, assim como pode estar associado com altas habilidades ou a pessoa pode ter a inteligência dentro da média da população.